Pessoal, tudo bem? A pedidos de alguns colegas, especialmente do colega Marcelo, né, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando um pouco das operações no 808, né, e alguma coisinha de programação. Não é algo do nosso dia a dia, porque a gente prefere focar o Sinutrem, o simulador do 828, 840D, né, que é outro sistema operacional com maiores recursos. Porque o 808, por exemplo, não tem a simulação 3D, não tem Shop Mill, Shop Turner. Né? Ele é um sistema operacional dedicado a esse tipo de produto. Mas muita gente vem utilizando, até porque dá para você fazer programa para a máquina rodar no antigo comando 802, por exemplo, e tem muita máquina no mercado, né? Especialmente torno com 808, e também fresa, né? Por que não? Então, aqui, pessoal, mostrando aqui para vocês, eu estou aqui no meu computador na página do CNC For You, que vocês já conhecem, né, onde tem lá os treinamentos, onde você faz a inscrição para os webinars que a gente faz, baixa aqui o simulador Sinutrem. Então, eu vou descer um pouco mais aqui na página para mostrar para vocês, ó, que aqui na área de download está o download do Sinumeric 808 no PC, né? Que é o simulador do 808. Ó, vou clicar nele aqui, ó. Ele abre aqui a tela, né? Fala um pouco do simulador, ó. E aqui é uma observação que eu faço. Só tem duas versões, ó, a 4.4 e a 4.6. Hoje, né, a versão atual é a 4.9. Né, na máquina você tem o português. Infelizmente, no simulador você não tem o português e a versão é um pouco mais defasada, mas que nada te impede de fazer o programa aqui rodar na máquina. Né? Infelizmente, a Cine China, que é a dona do produto, ela parou o desenvolvimento aqui nessa versão sem incluir a língua portuguesa. Então, ó, eu estou aqui, ó, eu posso escolher a versão 4.4 a 4.6, ó. Cliquei aqui na 4.6, ele me mostra os requisitos técnicos, né? O software é leve, não tem nada de absurdo. A observação que eu faço é aqui, pessoal, ó. O sistema operacional que ele roda, o Windows XP e o Windows 7, até por ele ser mais antigo. No meu está instalado o Windows 10, eu consegui rodar sem precisar criar uma máquina virtual para emular o Windows 7, que é o que eu sugeriria a vocês, né, a fazer. Mas como eu utilizo o meu aqui para outras coisas, outros trabalhos, eu tento fazer ele funcionar dessa maneira aqui mesmo. O certo é você emular o Windows 7, pelo menos para instalar ele aqui. Quando você instala, pessoal, o 808 no PC, ele tem uma duração de 60 dias. Então, você tem que fazer um procedimento muito simples, que é nessa página aqui, siemens.com/activate808b on PC, né? O que acontece? Quando você instala, ele vai te gerar um código de produto, você entra nessa página, ele vai pedir o código e vai te gerar uma chave para você colocar no simulador. Eu mostro isso aqui para vocês, apesar que no meu não tenho mais como fazer. Né? E aqui, pessoal, é a mesma coisa aqui, é só descer aqui embaixo, ó. Pacote de idioma só tem um alemão, então você vai baixar o 808 no PC direto. Vai cair naquela tela, se você criar um e-mail com uma senha, né? Se eu clicar aqui, ó, como eu já tenho isso daí, ele provavelmente, olha lá, ele já começou a baixar ele diretamente aqui, né? Para mim. Vou até cancelar porque eu já tenho ele instalado aqui. Né? Então aqui, pessoal, vamos lá, é só fazer essa observação aqui, não esquecer, né, de entrar nessa página e fazer a ativação, porque aí você tem o uso, ó, irrestrito do simulador. Tranquilo? Então, ó, vou fechar aqui por enquanto. E agora aqui eu vou abrir, ó lá, o 808 no PC aqui, ó. Então vamos abri-lo. Vou maximizar aqui, né? Ó. Então, ó, ele nasce assim. Para quem não fez aquele registro, aqui no menu extras vocês vão ver que ele vai te dar o código do produto e depois vai ter uma janelinha para você colocar essa chave para ficar com a licença em definitivo. É muito simples, é bem tranquilo. Então, ó,
Aqui eu só tenho a opção do New, né? Porque eu não tenho nenhuma máquina criada, né? Ó. Então eu vou clicar aqui no New, ó. E aqui eu tenho duas opções. Eu nunca utilizei essa aqui, porque ele importa de uma máquina já existente. Então vamos na primeira aqui, ó. Que ele vai criar uma máquina conforme o template, o modelo, né? Que está aqui dentro do software. Então, ó, vou dar um Next e vou escolher um torno, que eu quero fazer um exemplo hoje de torno. Então, ó, vou dar um Next aqui, ó. E vou dar o Finish para ele criar a minha máquina. Se vocês olharem, ó, ela já está aqui, ó. Ele está aqui a descrição dela aqui. Então, para abrir agora, eu tenho o botão do Start aqui liberado, ó. Então, vou lá no botão do Start. E aqui está carregado, viu? É bem rápido, né? Porque o software é leve. Então, aqui eu tenho ó, um painel de operação, né? Como se eu estivesse na máquina. Primeira coisa, vou deixar meu avanço aqui liberado já em 100% e o spindle em 100%. Se vocês observarem aqui, pessoal, ele nasce sem referência. Né? Ó, eu estou no ponto de referência aqui da máquina. Então aqui, para eu referenciar, ó, eu posso vir aqui no X+, né, ó, e dar um clique aqui. Ó, ele já referenciou a mesma coisa no Z, ó lá. Está referenciado, beleza. Ó. Já posso vir aqui em modo jogue. Olha lá, e movimentar o meu X e Z, né? Ou escolher aqui, se eu quero movimentar de 1 milímetro, né? De 100 em 100, ó. Vou dar um, olha lá, estou andando em décimo, né? E aqui eu desligo e movimento ele. Opa, peraí. Jogue aqui. Então, ó. Aqui está a minha máquina, né? Movimentei os eixos, ó. Não tenho ferramenta carregada. Para isso, ó, o tradicional menu TSM. Aqui é igualzinho no Sinotrem. Eu estou aqui no meu computador na seta para cima e para baixo, navegando aqui, ó. Ele está lá em laranja, né? Ele está em laranja, ó. Então, o primeiro parâmetro é a ferramenta, lá, Tool Change, né? A ferramenta. Então, eu vou chamar a ferramenta 1 aí, ó. Coloquei dei um Enter, vou dar o que? O ciclo Start, né? Olha lá, ele carregou a minha ferramenta 1 aqui. Próximo parâmetro, uma rotação do spindle, por exemplo, 5.000. Também vou aqui no meu ciclo Start, olha lá. Opa, desculpa, faltou o RPM 5.000. E agora aqui no parâmetro de baixo, eu tenho que selecionar o sentido, né? Tá vendo? Ó, se eu clicar com o mouse aqui onde está laranja, ele não funciona, ele tem umas diferenças do Sinotrem. Aqui ele está me mostrando o que? O Select, eu tenho que usar esse botão aqui. Aqui eu posso clicar com o meu mouse, ó. Olha lá, apareceu lá M3, se vocês olharem aqui, ó, vou clicar de novo, ó. M4, olha lá, M3. Então, agora eu vou dar o ciclo Start, olha lá. Eu estou rodando ele aqui, ó, com 5.000, né? Beleza. Se eu precisar parar, eu dou um reset, parou, né? Aqui o próximo aqui, ó, no meu deslocamento, ó, eu posso selecionar G500, G54, G55, né? Assim por diante, ó. Então eu vou deixar o G54, porque está ativo o G500 aqui, né? Então, ó, mesma coisa, ciclo Start, olha lá, meu G54 já está ativo. E aqui é para a função M, aqui seria para a máquina, né? Você chama a função M por aqui já direto. Então, beleza. Esse aqui é o primeiro menu, ó. Esse aqui é o menu para você fazer o zeramento, né? Então, ó, você pode encostar na peça, ó. Ele já está pronto aqui para você. Você coloca, por exemplo, chamar o seu diâmetro aqui de 0, né? E o Z0. Ele já está feito aqui. Ou então você pode usar o Alt e o 0. Dá na mesma, né? Então aqui já estaria setado, já facilita bastante para vocês. Ó, uma medição de ferramenta, por exemplo, ó, encosta na peça, né, ó, e ajusta aqui o comprimento em Z. Olha, ele avisa que foi compensado os dados, né, porque ele precisa levar em consideração o dimensional da ferramenta e já está feito aqui, ó. E aqui embaixo ele te mostra a correção, né? Então, são menus do dia a dia que vocês já estão acostumados aqui. E aqui o Setting Data, né? Que você... Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu entrar no Setting Data, que você pode mudar alguns parâmetros por aqui, ó.
a velocidade em jog, né, o incremento, você pode mudar por aqui. Vou voltar aqui. Então vamos lá, ó. Vamos explorar primeiro aqui. Primeiro aqui eu tenho o menu Machine, que é o da máquina, e o Offset. Vamos pegar o Offset aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha lista de ferramentas, olha lá, tá vendo? Eu posso criar uma ferramenta facilmente aqui, ó. No meu menu aqui na vertical, ó, eu tenho New Tool, que seria a ferramenta nova, né? Então ele me abre as opções de ferramenta. Então, por exemplo, aqui eu quero a ferramenta de torneamento, olha lá. Então, se eu tenho 3 ferramentas, vamos criar a ferramenta 4. Olha lá, coloquei o 4 aqui. Vou dar o OK, ó. Ela está criada aqui para mim, né, ó. Então, aqui eu posso editar, por exemplo, eu tenho que editar, né, os comprimentos, mas aí ela já está pronta, aí o ângulo, né, ela já está pronta aqui, a ferramenta que eu queria. Já está na minha lista aqui. Aqui eu tenho todos os outros tipos de ferramenta, né, ó. Ferramenta de fresamento. Aqui eu consigo, ó, na verdade, é a mesma coisa praticamente, você só consegue editar aqui os comprimentos. Aqui o Zero Offset, onde você enxerga o G54. Aqui o menu de variáveis R. E aqui o Setting Data, que você pode fazer só o próprio setup aqui, por exemplo, mudar a velocidade em jog feed rate, né, você pode limitar por aqui. A rotação do spindle, né? O dry run aqui, por exemplo, ó, que aqui está em 5 metros por minuto, eu posso mudar por aqui. Né? E aqui a parte de user data, que são variáveis de usuário. Aqui eu estou sem acesso por enquanto, já vou mostrar para vocês. Então, eu vou retornar para a tela de máquina, certo? Agora aqui, ó, vou mostrar esse botão aqui, ó, que é o de alarme, se vocês olharem, né? Ó. Então ele entra na tela de alarme. Se vocês prestarem atenção aqui, ele tem o System aqui em cima, né? Então se eu entrar com Shift System, olha lá, eu entro na área de sistemas, né? É só dar o Shift e clicar aqui, ó. Aí eu entro na área de dado de máquina, dado de sistemas. E aqui, pessoal, ó, então relembrando aqui, ó, Shift System, eu tenho acesso à mudança para o modo ISO, né? No 808, no simulador, a grande maioria programa ele em modo ISO. Então, ó, eu vou clicar aqui para mudar para o modo ISO. Ó. O que aconteceu aqui? Ele está falando que eu não tenho permissão para isso. Então, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou dar um OK. Ó. Se eu vier aqui no password, ó, eu não tenho nenhum password setado. Então, aqui eu vou colocar em maiúscula e vou colocar o Sunrise, né? Olha lá, agora ele mudou para a área de Manufacturer, que seria o fabricante. Então agora eu posso mudar o modo para ISO. Ó. Olha lá, ele está falando, vai dar um reset no CNC, beleza. Vou dar um OK, olha lá, está processando. Ó, e se vocês olharem aqui, ele já entrou no modo ISO, vocês podem programar no modo ISO. Não é o que eu quero mostrar hoje, né? Então eu vou tirar o modo ISO, ó. Vamos lá. Cliquei nele, ó. De novo, ó, o que aconteceu? Eu perdi a permissão. Porque como deu um reset, ele resetou a minha senha. Então, novamente, eu tenho que ir lá, set password, letra maiúscula, Sunrise, né? Vou dar um accept, olha lá. Agora ele tem que funcionar, ó. Vou clicar nele, olha lá. Tá falando que vai dar um reset, beleza. Vou dar um OK. Voltou para o modo Siemens normal, né? Joia, tranquilo até aqui, né, pessoal? Estamos só dando uma olhada por enquanto. Agora vamos para onde a gente precisa fazer a criação do programa, que seria aqui no Program Manager, ó. Então, olha lá, vou clicar no Program Manager. Ele me abre aqui 2 exemplos, ó, que já estão prontos, que já nascem aqui com o simulador, né? Se vocês olharem aqui no menu da horizontal, ó, eu estou aqui na área de INC, que está em azul, ó, eu posso entrar na minha área de USB para copiar um programa. Aqui eu estou com o USB espetado no PC, só que eu não tenho nada aqui, depois eu faço um exemplo aqui. Então eu vou voltar para a área do NC. É muito simples, pessoal, é só entrar aqui, ó, eu venho aqui, dar um copia ou cola, venho para o NC, copio ou colo, muito fácil.
ou usar a área de RS-232, né? É que aqui a gente está no simulador, a gente usa mais o NC e a área de USB. Então aqui, pessoal, já tem dois exemplos, eu vou criar um programa novo aqui, ó, né? Então eu vou utilizar o botão aqui na vertical do New, vou dar um nome para ele, programinha teste, né? Ó, vou dar o OK. Olha lá, tá aí o meu prompt de programa, né? Então, vamos fazer um programinha, por exemplo, um faceamento para a gente começar, né? Então, vamos lá, vamos começar G18, G90, G71, sei lá, G40, vamos para a linha de baixo, G95, né? E G54. Vamos chamar a ferramenta T1D1, que está lá na lista, podia chamar até a que eu criei, né? Então aqui, ó, G96, vamos colocar uma rotação, 300, 500, e um M03, sentido. Então agora aqui, pessoal, eu vou programar em G0, para ele vir para o meu diâmetro inicial, que seria, por exemplo, vamos pegar 50 milímetros, né, a peça. E agora, mesmo em G0, eu posso encostar a peça, encostar na peça a minha ferramenta, por exemplo. Posso colocar aqui um G0. É só um programa, né, pessoal? O certo seria um G1 aqui com você aproximando lentamente para encostar na peça. Só um exemplo aqui. Então, ó, vamos lá. Então, agora eu vou entrar com o G1, por exemplo. Vou colocar um avanço, por exemplo, ponto 9. E vou pedir para ele o quê? Ir para a coordenada x menos 1. Eu garantir que eu fiz o faceamento total, né? Então vamos lá, um M30 aqui para a gente poder testar. Programinha básico, né? Ó. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um menu de simulação, né? Não é aquela simulação 3D, né? Como a gente vê aqui, ela é bem mais simples, né? Então ó, ela está ativa. E agora, para eu simular, eu preciso dar o que? O ciclo start, né? Ó. Vamos lá no simulação. Deixa eu tirar aqui o ROV. Deixa eu ver aqui um zoom. Para ver a escala que eu tô. Ah, desculpa, pessoal, como a gente referenciou, tá vendo? Ó, isso que é legal, fazer um vídeo assim, sabe, do nada, a gente tentando, né? Ó. Eu perdi a referência. Como eu lembro que eu resetei para voltar do modo ISO para o Sims, então tudo bem, ó. Reference point, ó, um pontinho X, Z está referenciado. Posso vir aqui em Jog, né? Posso até movimentar. Olha lá, movimentou. Vamos voltar lá no Program Manager, vamos abrir o meu programinha aqui. Para abrir ele, eu estou em cima dele e vou dar o Enter aqui na tecla, ó. Beleza. Então, lá, vou estar na simulação e agora vou dar o ciclo Start, ó. Tirar em Jog aqui, peraí. Vamos colocar em automático. Olha lá, dei o meu ciclo Start, o que aconteceu? Ele fez aqui em cima, está totalmente fora, porque eu estou com umas coordenadas absurdas aqui, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui, pessoal, com a seta para a direita e para a esquerda, ó, eu consigo movimentar o meu cursor de referência. Então, ó, eu vou andar com ele em Z mais, ó. Então, ó, se vocês perceberem aqui embaixo, ó, eu estou na coordenada Z menos 800, né? Então, eu vou posicionar ele, ó, mais ou menos no centro, né? Ó. Agora eu estou aqui mais ou menos no centro. Então, ó, eu tenho a opção de deletar a janela da simulação e fazer o ciclo Start novamente, ó. Então, ó, ele foi bem rápido, né? A ferramenta nasceu lá em Z negativo. E aqui, ó, se vocês olharem em azul, o que que é? Eu estava aqui no 25, né? Como a gente está trabalhando em diâmetro, então, ó, ele fez o faceamento aqui, ó, até mais ou menos o menos 1 aqui. Então é algo bem simples, é um pouco complicado de visualizar realmente, mas é o que tem, né? Na simulação do 808. Vamos ver aqui o More. Aqui ele pode mostrar os blocos, se você quiser, o que ele está fazendo, né? Eu vou tirar. Então vamos voltar para o programa, vou entrar na área de edição.
Então, eu fiz um programinha bem básico aqui por enquanto, né? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, vou dar mais espaço aqui, ó, são os ciclos, né, de programação da Siemens, ó. Então, aqui, ó, tem os ciclos, ó, de furação, eles estão aqui, ó, são todos parametrizados, mesmo esquema do Sinumeric Operate, do Sinutrain, você tem um apoio aqui por desenho, você tem a teclinha do Help aqui, ó, que vai te dar a parte teórica do que é cada ciclo, do que é cada parâmetro, né? Se você tem a máquina em português, melhor ainda, né? Aqui, infelizmente, está em inglês. Então, vou cancelar aqui, ó. Então, vamos fazer um programinha aqui, mantendo o nosso faseamento. Então, ó, eu vou pegar o que? O ciclo de torneamento, né, ó, e o ciclo de remoção de material, né, normal. Então, peguei ele aqui, ó. Esse aqui é o ciclo, ó. É um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Primeiro parâmetro aqui, ó, eu separei aqui na tela, ó, o manual em português, ó, então vamos lá, ó, MPP. É o nome da subrotina do contorno, que é um ciclo que vai ser usado com o contorno que eu vou criar, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, contor, dois pontos, contor, underline E. Depois eu vou mostrar por que eu fiz com esse nome. Você pode colocar o nome que você quiser. Esse aqui é o nome do início do contorno e esse aqui é o fim. E ele tem que estar com os dois pontos entre eles. Depois eu vou explicar melhor isso daí. Então vamos lá, ó, segundo parâmetro aqui, ó, MD, vamos lá para o manual, ó. Profundidade de avanço, inserir sem sinal. Então é a minha profundidade de avanço, está mostrando aqui, ó. Então vamos colocar aí, ó, 1,5, vai, de profundidade do avanço. Esse próximo parâmetro aqui, ó, vamos no manual. Ó, permissão para acabamento de eixo longitudinal, inserir sem sinal. Então aqui eu posso, ó, deixar ele em branco. Vamos ver o FALX. Aqui deve ser a permissão para acabamento no eixo transversal. Está tudo explicado aqui no manual. Vou deixar em branco. Esse cara aqui, o FAL, ó. Tá aqui, ó. Permissão de acabamento de acordo com o contorno, inserir um valor. Então vamos lá, vamos colocar aí, ó. Esse aí é o acabamento. Vamos colocar o valor de 1/10. Próximo parâmetro. Taxa de avanço para desbaste sem rebaixo. Então vamos colocar aí 0,2, vai. Vamos ver o próximo parâmetro, aqui é o FF2, né? Taxa de avanço para inserção dos elementos de corte, de alívio. Então vamos colocar 1/10. Estou preenchendo aqui meu ciclo. O 3, ó. Taxa de avanço para acabamento, vamos colocar igual, a gente tinha feito lá em cima, 0,1, né? Aqui, ó, o 9, ó, o que significa? Ele está mostrando, são os tipos, né? Vamos ver aqui no, ó, aqui, ó, vary, né? É o tipo de usinagem, vai de 1 a 12. Então, se você vier aqui no select, ó lá, ó, percebam aqui no desenho, ó, ele está mudando o valor e o tipo, ó. Olha lá, tipo 11, 12, olha lá, 1, 2... 3, 4, 5, até... Eu vou deixar no 9 mesmo, que é o que a gente está precisando, né? O exemplo que eu quero fazer. Fazer um perfil aqui e usinar um ciclo de corte. DT. Tempo de espera anterior à quebra do cavaco. Aqui, pessoal, eu posso deixar zerado. A gente não tem manual, não tem material, não tem ferramenta, né? Mas quem tem o tempo pode colocar aqui. E esse outro cara aqui, o Dan, vamos ver o que ele é. Extensão da trajetória após a qual cada etapa do desbaste é interrompida para a quebra de cavaco, vou deixar zerado. E meu último parâmetro aqui, o VRT, ó. A distância de elevação do contorno ao desbaste, no valor incremental. Então vamos colocar um valor aí de, sei lá, vamos colocar 1, por exemplo, né? Vou dar o OK, ó. Ele criou o meu ciclo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se eu precisar editar esse ciclo, ó,
eu tenho que utilizar o quê? Ó, esse botão de recompilar. Ó. Olha lá, ele me abre o ciclo de novo. Aí eu uso ou não uso, né? Então percebam aqui, ó, que eu tenho um botão, ó, de adicionar um contorno. Eu já posso fazer o contorno por aqui, né? Então vamos lá, vamos tentar fazer, ó, fazer um contorno aqui, ó. Ele tem o ciclo de contorno, né, que é o maior diferencial do sistema operacional Siemens, né? Eu posso fazer o perfil da peça e depois usar o ciclo de corte. Então, olha lá, vou adicionar um contorno. Ó, se vocês perceberem, ó, ele criou aqui embaixo, ó, um local para eu começar o contorno, tá vendo? Então, lembra que eu falei para você? Por isso que eu coloquei o mesmo nome. Eu posso editar esse nome e depois editá-lo aqui, ó, né? Então, ele colocou lá o contour e o contour underline E, que é the end, que é o final. Isso aqui eu posso alterar e alterar aqui que ele funciona. Não tem problema nenhum. Só coloquei isso para ganhar tempo, né? Então, aqui, pessoal, ó, ele me abre um menu de contorno. Aí é bem parecido com o Sinutrem, né? Nós vamos fazer um contorno qualquer aí. Então, por exemplo, ó, primeira coisa, ó, é o meu ponto de partida, né? Então, vamos lá, eu vou partir de uma posição aqui, ó, x igual a 10 no diâmetro, né? O meu z é 0, que eu estou na face, ó. E aqui, ó, eu posso escolher, tá vendo, ó? Se eu quero um chanfro, eu vou aqui no select, ó. Ou se eu quero um raio, ele muda, né? E a primeira coisa aqui, ó, eu também esqueci de falar, ó, eu posso selecionar, ó, e trabalhar em raio, trabalhar em diâmetro. Eu vou deixar o... Opa, deixa eu selecionar aqui, ó, lá, o diamond. Estou trabalhando em diâmetro, né? Então aqui eu vou colocar, ó, eu vou descer com o cursor com a seta, tá vendo, ó? Agora eu seleciono aqui, ó, então eu vou estar com um chanfro aqui, e eu quero um chanfro de 1. Então, ó, aqui eu vou aceitar o elemento, a partir do meu primeiro ponto aqui, que é um chanfro, ó. Não dá para enxergar muito bem. Então, agora, pessoal, por exemplo, vamos subir, vamos entrar, desculpa, em Z, por exemplo, menos 15. Ó, estou criando um contorno aqui, ó. Se vocês olharem, ele já está me mostrando aqui, ó. Aceito o elemento. Agora eu posso subir para um diâmetro maior, né? A gente começou no 10, vamos até o 20, por exemplo. Estou fazendo meu contornozinho ali, ó. Aceitei, ó lá, aqui, ó, em Z, e aqui eu estou subindo. Já fiz esse contorno aqui, o meu chanfro está aqui, ó, né? Então agora aqui, por exemplo, eu posso usar esse cara aqui, que é o inclinado, ó. Então eu tenho que dar uma posição de X, no diâmetro, por exemplo, 25, entrando em Z, vamos colocar em menos 20, né? Olha lá, ó, fez o inclinado. Agora aqui, por exemplo, eu posso... Tem que aceitar o elemento, né? Lógico. E vamos entrar agora aqui em Z. Vamos colocar aí, sei lá, Z menos 30, por exemplo, né? E aqui posso até criar um raio, se eu quiser, né? Vou fazer com um raiozinho aqui de 1,5, por exemplo. Ó, vou aceitar o elemento, né? Então agora posso subir para um outro diâmetro. Vamos colocar aqui x30, por exemplo. Olha lá. Olha o meu raio aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Aceito o elemento. E vamos entrar em Z de novo. Vamos, sei lá, vamos colocar em Z menos 40, 38, sei lá. 40, vai. Z menos 40. Eu fiz o raio, Z menos 40. E aqui eu posso, por exemplo, aceitar o elemento, criar mais um perpendicular aqui, por exemplo, sei lá, x40, z menos 40, né? Vou dar o aceitar o elemento. E aqui eu posso agora entrar em z, vamos colocar em z menos 45 para não ficar tão longe, né? Ó. Aceito o elemento. E aqui posso, sei lá, subir em x45, por exemplo, né? Então aqui, ó, eu criei o meu perfil, né? Ó. Eu aceitei o elemento,
e vou aceitá-lo ele aqui, ó. No programa, pessoal, tá vendo? Ó, ele criou o contorno e ele criou aqui o programa. Só que isso que eu queria mostrar para vocês, ele não fez o contorno aqui para mim. Eu não sei, eu já mexi bastante aqui, talvez por causa do Windows 10 ou alguma coisa que eu tenha instalado. Quando ele está compilando, eu não estou conseguindo fazer o programa, gerar o programa do contorno. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu viesse aqui agora no... Deixa eu só checar aqui, ó, o M30 está no lugar certo, ele funciona assim, ele fica fora realmente, né, ó. Ele até, a descrição aqui que está com ponto e vírgula está correto, mas ele não criou absolutamente nada, tá vendo, ó? Se eu vier aqui, por exemplo, agora no... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu volto aqui para o ciclo, ó. Poderia mudar um nome aqui, mas eu não vou cancelar aqui, né? Porque ele já está feito aqui. Então, por exemplo, se eu vier na simulação, ó, vou dar um delete Windows aqui, dar um ciclo start, olha lá. Ele fala que o contorno não está definido, tá vendo? Então, para dar um exemplo melhor para vocês, eu já perdi muito tempo com isso daqui, só é coisa do sistema, eu preciso olhar. O que eu vou fazer, pessoal? Vou entrar no programa de novo, só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Então, aqui onde está o meu contorno, ó, vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou o quê? Eu vou vir nessa linha dele aqui, vou atingir, vou ligar a minha marca aqui para eu marcar os blocos que eu quero deletar. Então vamos lá. Vou deletar tudo, né, até aqui, ó. Voltando ao que estava antes da gente chamar o contorno lá, né? Então, ó, aqui, o que eu vou fazer? Vou voltar no Program Manager, vamos pegar um exemplo que já está pronto, que esse cara aqui está funcionando, né? Vamos pegar um contorno desse cara aqui, ó. Olha lá o contorno dele aqui, tá vendo, ó? Ele começa aqui, ó, desculpa, aqui, ó, contorno, tá vendo, ó? Aqui eu tenho a descrição e aqui eu tenho o programa lá, G18, G90, coisa que no meu ele não criou, né? Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse cara aqui. Até depois, quem conseguir, pessoal, me manda, né, que conseguiu criar o próprio contorno, alguém que instalou no Windows 7, ou de alguma maneira me manda, me chama para a gente até divulgar isso aí depois. E eu acredito que seja um problema aqui no meu no 808 PC, porque tem hora que ele trava, ele dá algumas coisas estranhas aqui, ó. Então, eu marquei todos os blocos, vou dar o que aqui, ó, o copy, está copiado. Vou voltar lá no meu programa, ó, no teste, vou vir aqui bem no contorno aqui, ó, nessa linha, e vou dar o paste, que é o colar, né, ó. Aqui funcionaria Ctrl Z, Ctrl V. Então lá, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Inclusive aqui, ó, o que acontece, ó? Eu consigo entrar no contorno através do recompilar, ó lá. Ele me mostra. Tá vendo? Eu posso até editar aqui, se eu quiser, o contorno que eu importei. Tá vendo? Não tem tanta diferença do que eu fiz, pessoal. Eu vou até editar para vocês verem, né? Então aqui eu vou cancelar, não quero mexer em nada por enquanto. Só para mostrar a simulação para vocês, ó. Então vamos limpar aqui, vamos dar um ciclo start, ó lá. Ele está fazendo, aqui tá, vamos dar um zoom um pouco maior, enquanto ele está fazendo, ó lá. Eu vou vir um pouco mais para cá, porque a ferramenta está vindo do Z negativo, né? Olha lá. Ele está me fazendo o contorno. Eu posso aumentar um pouco essa velocidade, colocar um avanço maior, mas o que eu quis mostrar para você, ó, ele está fazendo o contorno. Vocês viram, simplesmente eu copiei. Então eu devo ter algum problema aqui no meu Windows 10 que ele está me impedindo dele gerar o programa quando eu faço o desenho de contorno. Então, olha lá, ele fez o faceamento aqui primeiro, né? E agora está usinando aqui o contorno. Vamos dar um zoom maior. Aqui eu posso brincar aqui, ó, andar novamente. Olha lá.
Tá quase terminando, ó. Terminou o meu contorno da peça aqui, ó, que seria esse cara aqui, né? O meu chanfro aqui, ó, meu raio, ó, subiu inclinado, tá aí. Então vamos lá, ó, vou editar o programa. Então se eu compilar de novo, ó, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no ponto inicial, eu estou usando seta para cima e para baixo, ó. Meu x, ó, tá igual a 12 aqui, né? Então eu vou mudar para 10, só para mudar um pouco, ó. Aqui eu vou deixar um chanfro de 2, ó. Aceitei o elemento. Aqui ele entrou para menos 15,5. Então vamos deixar aí, opa. Só para a gente mudar, para vocês verem que tem uma diferença. Ó, vou deixar menos 15. Não deu erro nada, ele está aqui. Vou aceitar. Ó, agora vou para o próximo segmento que é aqui, ó, de subida para o diâmetro. Ele vai para x20, eu vou deixar. Vamos ver para o próximo aqui, ó, o inclinado, ó. x25, z21. Então, vamos mudar aqui o z, por exemplo, ó. Vamos colocar z menos 22, só para mostrar que eu estou mudando. Aceitei o elemento. Ó, aqui, ó, ele vai para z menos 28, eu vou colocar menos 30. Olha lá, vou aceitar. Agora ele sobe para x30, beleza, ó. Agora z menos 36,9, então vamos colocar aqui, ó, menos 38. Bem parecido com o que eu tinha feito, que eu me baseei nesse cara aqui. Aqui eu tenho um raio de 2, ele aceita. Ó, aceitei aqui. Aqui inclinado, ó, por exemplo, aqui em z, ó, que está menos 30, eu vou colocar menos 40. Para arredondar aqui, ó. Beleza. Aqui também tem um raio de 2, ó, então eu vou aceitar o elemento. E aqui ele entra z menos 46, vamos deixar. E depois sobe aqui para x 42, não tem problema nenhum. Né? Então eu editei esse cara aqui, ó, e eu vou dar o aceitar. Olha lá. E agora eu vou simular. Vamos limpar aqui a janela, ó. Não me deu erro, tá vendo? Então eu consegui editar normalmente, ó. Eu só não sei o motivo de eu tentar criar o contorno, mas o procedimento é exatamente o que eu mostrei para vocês. Chama o ciclo, põe o nome do contorno e depois tem a opção lá, anexar o contorno, você vai desenhar, ele tem que funcionar, né? Então aqui vou parar, pessoal, vai fazer de novo a mesma coisa, só para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos editar lá o ciclo lá em cima, vamos mudar o sinônimo, só para mostrar que isso aqui não tem nada a ver, ó, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu vier aqui no, ó, eu vou recompilar ele aqui, ó. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, inicial, 2 pontos, final. É o nome que eu quis dar, né? Vou dar o OK. Agora aqui no contorno, ó, onde está o contorno aqui, eu vou colocar o quê? Inicial, né? Vou descer aqui. E aqui, ó, onde está o contour E, eu vou colocar o quê? Final. Ele teria que funcionar, né? Vamos ver. Aqui ele recompilou. Tá, beleza. Então vamos ver se funciona. Vamos simular. Vamos limpar aqui. Olha lá, tá vendo? Ó? Se vocês olharem aqui, ó, no ciclo, ali está lá, inicial, final. Então, aquele nome não tem muito a ver, né? Você pode dar o nome que você quiser, é só você não esquecer de chamar ele com os 2 pontos, fazer o contorno, e no final do contorno chamar o outro nome, que nem eu coloquei final, e acabou, né? Vamos parar aqui, ó, lembrando que eles ficam lá embaixo, né? Ó, fora do M30, meu M30 está aqui, né? Então, explorando mais um pouco agora, por exemplo, se eu quiser vir aqui no Program Manager, ó, ele está aqui, ó, meu teste, eu posso simplesmente, ó, dar um copy, venho aqui no USB, ó, e dou um paste, que é o colar. E agora eu levo esse cara aqui aonde? Para a máquina e rodo ele na máquina. Né? Então, é muito prático, né? Eu só precisaria entender por que eu não consegui gerar o programa quando eu termino o contorno aqui. Deve ser algum conflito no sistema, alguma coisa assim.
Mas quem conseguir, pessoal, e quiser depois postar e mostrar, né, eu agradeço vocês. Mas a ideia aqui agora foi mostrar esses recursos, né? Eu vou voltar para a área aqui de INC, ó, e como é que funciona, né, a programação Siemens. Ó. Vamos abrir um programinha aqui, esse aqui do exemplo 1, por exemplo. Ó. Ele faz um faceamento aqui, ó, que ele chama de face turning. Aí ele faz um contorno, a mesma coisa, né? Olha lá o ciclo 95 aqui, ó. E aqui ele continua, ó, tá vendo o programa? Faz rosca lá. E aqui o contorno, mesma coisa lá, entre exatamente a mesma sintaxe. Olha lá, fim de contorno aqui. Vamos simular esse programinha para a gente ver. A simulação a gente perde, né? A 3D é muito mais, né? Beleza, pessoal? Esse aqui é o simulador do 808, né? Espero que tenha sido produtivo aqui para vocês. Vocês aproveitem. É só entrar na página e baixar. Tentei mostrar aqui o máximo de coisas aqui para vocês, né? Quem quiser o manual, como eu já comentei, né? Eu vou até tentando ver se a gente consegue colocar lá na página do CNC Fórum, ou então me chama que eu mando o manual aí para vocês, né? A maioria aí já tem o meu contato, pode me chamar aí na rede social, né? E eu vou postar esse vídeo lá no canal do YouTube para todo mundo ter acesso. Tá bom, pessoal? Valeu aí, obrigado pela atenção, abraço.